Bom, então, boa noite, sejam bem-vindos. Dia 14, né? 14 de outubro, nós estamos aí retornando, né? Para mais uma jornada aí. Espero que esteja tudo bem com vocês. A aula está sendo gravada a partir de agora. São exatamente 20 horas e 6 minutos aqui no meu relógio. E a gente vai dar prosseguimento, né, aos estudos. E vocês já estão vendo aí na tela, né, no slide aí, aula 7. O assunto é terminologias e conceitos metrológicos, parte 3. Então, eu não sei se vocês estão recordando, mas esse assunto ele foi dividido em 3 partes. Nós já trabalhamos a aula 7, parte 1 e parte 2. Depois, se for necessário, né, se vocês acharem interessante, vocês podem acessar a plataforma da escola, né, o SIGA. As 2 aulas anteriores foram gravadas e foram disponibilizadas, né? E hoje a gente vai dar aí o prosseguimento e fazer o fechamento dessa parte. Nós vamos encerrar hoje esse assunto, né? E, assim, nós estamos aí também no final do mês, né? Daqui a pouco, né? A segunda quinzena. E eu gostaria que vocês já começassem a se preparar para... Nós vamos ter aí a nossa avaliação já no início do mês. Tem a data lá no nosso blog, né? Depois vocês podem dar uma olhadinha. Depois eu vou conversar mais com vocês a respeito da avaliação também. Os trabalhos que estão pendentes, né, dessa etapa, vocês podem dar prosseguimento a todos eles. E hoje eu vou deixar mais uma orientação para vocês aqui, para mais um trabalho, que seria, no caso, o complemento, né, do bimestre 2. Está previsto aí 3 trabalhos, cada um valendo 5 pontos. Tá bom? Então, no finalzinho dessa aula, eu converso mais com vocês a respeito do terceiro trabalho. Os 2 trabalhos anteriores já foram liberados, já estão disponíveis. Nós tivemos aí um recesso, né? Vamos chamar de recesso. Acredito que deu para descansar. E agora a gente retorna, né, com energia aí, com toda a energia possível, para a gente poder, então, dar prosseguimento e encerrar o curso. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, tá? A previsão nossa aqui é em torno de 50 minutos, né? Então, vamos lá. Então, como eu havia dito para vocês, nós estamos tratando aqui do assunto terminologias aplicadas à área de metrologia. E aí eu lembro, né, que nós conversamos em aulas anteriores sobre a importância, né, da gente entender essas terminologias. Basicamente, quando você entende o conceito, né, de cada uma delas, isso vai ajudar você também na compreensão dos processos, né, e dos fenômenos, né, que estão interligados aí à área de metrologia. Né? Então, o que que acontece? Quando eu digo para vocês terminologias, o conceito já está aí. O que que são terminologias? É um conjunto de termos específicos ou sistema de palavras. Como a gente está trabalhando na área de metrologia, então, nesse caso, os termos eles estão relacionados à própria área de metrologia. E aí eu lembro, né, que nós trabalhamos já alguns deles em aulas anteriores. Aqui nós temos uma lista. Nós já falamos a respeito da exatidão, abordamos também com relação à repetibilidade, sensibilidade, né? Falamos também sobre faixa de medição, que é o range, né? Falamos do alcance, da zona morta e do tempo morto. E hoje a gente vai dar prosseguimento, né? Nós temos aí o item 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Eu acredito que vai dar para falar sobre todos eles. A gente vai tentar passar basicamente o conceito, né? Começando aí pelos erros de medição. Nós já inclusive abordamos, né, em aulas anteriores alguma coisa a respeito dos erros de medição, mas na aula de hoje, como a gente está falando mais especificamente da questão das terminologias, a gente volta, né, a abordar sobre esse assunto para fazer aí
para dar um reforço nesses conceitos. Então, dentro do conceito de erro de medição, nós vamos falar de erro máximo admissível, erro estático, erro dinâmico e erro de offset. Tá? Lembrando que existem outros tipos de erros também, né? E, inclusive, nós já falamos sobre eles. Mas, abordando a respeito dos erros, eu queria recordar com vocês aqui, através desse esquema que está aí. Pessoal, vocês estão vendo aí esse esquema? Dá uma olhadinha lá, por favor. Nós temos aí, olha, um exemplo para demonstrar, né, o que vem a ser o erro sistemático, né? Já foi falado em aulas anteriores. Então, essa seta, né, esse eixo, né, X aí, em cima do eixo X, nós temos aí uma bolinha mais escura e tem uma setinha apontando para ela, que está escrito assim, olha, valor verdadeiro. Então, eu lembro, né, que eu falei com vocês em aulas anteriores, que o valor verdadeiro, ele é como se fosse o nosso valor de referência. Então, quando você vai executar uma medição, por exemplo, sempre tem um valor de referência que você vai levar em conta no momento que você vai ali efetuar as medições. Pode ser, por exemplo, numa peça, né? Digamos que você esteja medindo uma peça, então você vai levar ali em consideração o que nós chamamos de valor verdadeiro, que é o valor de referência. E aí, no caso, né, digamos, né, se eu estiver fazendo a medição de uma peça, digamos que essa peça tem 50 milímetros de diâmetro. Então, esse valor de 50 milímetros é o valor do projeto, aquele valor da cota, né, da peça. E ele, então, ele é o valor de referência nosso, que eu estou chamando de VVC, né? Muitas vezes ele é tratado como VVC, valor verdadeiro, né, considerado. E aí, quando você executa as medições, você pode ver que esses X que estão localizados sobre a reta, sobre o eixo X, né, tem vários X aí, tá vendo? Cada um deles representa um resultado que você obteve lá no momento que efetuar a medição. E a gente sabe muito bem que muitas vezes, né, você executa várias medições e você busca, né, a determinação de uma média de resultado entre essas medições que você fez. Então, digamos que no caso aí foram efetuados aí pelo menos 4 medições. Então, você obteve, obviamente, resultados diferentes do valor verdadeiro. Haja visto, né, que o posicionamento gráfico de cada resultado está um pouco distante do valor verdadeiro. E aí, quando você calcula a média das leituras, você vai encontrar um outro resultado. E esse resultado ele vai ficar também posicionado aí nesse mesmo alinhamento de leituras aí. O que ocorre na realidade? Para você entender, né, o que é erro aleatório, o que é erro sistemático, né, apenas relembrando, né, porque isso aí já foi falado, você vai entender o seguinte, que o erro aleatório ele é considerado dentro de uma faixa de medição, que vai compreender entre a leitura de menor valor e a leitura de menor valor. Observe que todos os resultados estão afastados do valor verdadeiro. Porém, é interessante entender que o erro aleatório ele se concentra nessa faixa de medição que está aí, onde tem essa chave aí, né, demonstrando. E o erro sistemático nada mais é do que o erro que eu calculo, né, baseado na distância, né, ou no valor representativo entre a média, ou seja, a distância entre a média e o valor verdadeiro. Observe que no caso do erro sistemático, eu consigo calcular o erro, né? Inclusive existe, né, uma relação para isso. Você vai calcular, então, a diferença entre o valor verdadeiro e o valor da média. Aí você vai determinar o erro sistemático. Então, esses dois tipos de erro, eles já foram, então, abordados em aulas anteriores. Mas é bom a gente recordar para a gente poder avançar aqui e continuar falando sobre os erros de medição. Então, nós temos que o erro sistemático ele é determinado a partir das várias medições. Aí a gente vai considerar também que, nesse caso,
as condições de medição teriam que ser as mesmas, quer dizer, eu não posso alterar as condições, eu não posso alterar o instrumento, o operador e as condições de medição ali que envolvem o processo. Então, é sob as mesmas condições, efetuando várias medições ali, então eu consigo determinar, então, o erro sistemático. O erro aleatório, ele vem através das influências externas e internas, né, que interferem no processo de medição. Então, normalmente, a gente considera que os erros aleatórios, eles não são normalmente controlados, mesmo porque o ambiente externo, você muitas vezes não tem domínio 100% dele. E, às vezes, algumas questões internas também do processo de medição podem interferir ali. Então, esses erros, na realidade, todos eles fazem parte do processo de medição. Então, eu poderia dizer para vocês o seguinte, que quando você vai realizar a medição de uma peça, por exemplo, que é o nosso caso aí, que eu estou tomando como exemplo, sempre vai existir o que nós chamamos de erro sistemático e sempre vai existir o que a gente chama de erro aleatório. E, além desses, ainda pode aparecer um outro tipo de erro que nós denominamos como erro grosseiro. E que aí esses erros já estão mais voltados ao operador, que é o profissional aí, o técnico que está efetuando a medição. Normalmente, o erro grosseiro, ele acontece por engano ou por deslizes na leitura. O que é isso? Muitas vezes, um mau posicionamento do instrumento em relação à peça. Às vezes, no momento ali de efetuar a leitura, às vezes as condições físicas do operador, a situação pessoal, né? Às vezes até emocional mesmo, tudo isso pode interferir. A gente considera que o fator humano, ele é um fator assim importante ali, né? Às vezes até mesmo, né, uma falta de treinamento do profissional pode influenciar nesses resultados. Então, esse erro grosseiro também vai fazer parte. Lembrando, gente, que eu não sei se vocês estão recordando, que nós não temos aquela situação onde vai se obter um resultado 100% exato, né? Então, quer dizer, nós não temos nem precisão e nem exatidão. Então, a gente vai conviver, né, sempre com o erro. E aí é que entra a questão do erro máximo admissível. Eu havia abordado aqui anteriormente, né? Olha só. Então, o erro máximo admissível, ele vai ser considerado justamente porque a gente não consegue eliminar todos os fatores e as interferências que fazem parte do processo de medição. Espero que vocês estejam entendendo isso. E aí que entra, então, a questão do erro máximo admissível. Ou seja, quanto é que eu posso errar, né, sem comprometer o resultado final da minha peça, sem comprometer a qualidade, sem influenciar numa perda, né, de material. Ou seja, é aquele erro admissível ali dentro de condições, né, que eu possa, de repente, liberar minha peça. De dizer assim, falar assim, não, a minha peça está em conformidade. Eu estou usando aqui o exemplo da peça para ficar mais fácil de explicar para vocês. Então, é basicamente isso. Então, pessoal, o que acontece? Aqui nós temos um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem a questão do erro máximo admissível. Então, vamos lá. Você tem aí uma representação gráfica, né? Observa lá, olha, você tem lá o que nós chamamos de faixa de indicação. O que é isso? Faixa de indicação. Representa o intervalo de todas as medições que você fez, né? Então, no caso aí, eu fiz várias medições, vou contar, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nesse caso aí, aproximadamente 11 medições. E você vai perceber que existe uma faixa, tá certo? Ó, que eu estou considerando para análise, que eu estou chamando de faixa de medição. Então, existem faixas de indicação, que é uma coisa, né? E existe faixa de indicação de tendência. Por que de tendência? Porque esses resultados que estão mais à esquerda, que estão aí, né, indicados aí, ó, dentro que eu estou chamando de faixa de tendência, né, Laura? Então, eu tenho ali os valores mais aproximados, porque eles se situam mais ou menos
na mesma amplitude, né? Você pode ver que eles estão mais ou menos alinhados, exceto um. Então, eu vou ter a primeira medição contando da esquerda para a direita. Ela tem um posicionamento, tá vendo? Olha só. Então, ela está em cima dessa linha azul aí, que eu estou chamando de linha de indicação. Do lado de cima, eu tenho uma linha rosa, que eu estou chamando de erro máximo admissível, e tem uma linha inferior também rosa. Então, o que é que acontece? O meu primeiro resultado da minha leitura, ele ficou em cima da linha de indicação. A segunda medição, ela ficou um pouco acima. Lembrando que você sempre vai ter, né, uma faixa de amplitude, de máximo e de mínimo também. E você vai ter, ó, logicamente, o valor médio. Então, você vai ter a primeira leitura, a segunda leitura foi um pouco mais alta, a amplitude dela, em relação, né, à indicação. Depois, na terceira, você vai ter um pouco mais abaixo, né, quer dizer, aí já produziu uma queda, não é isso? Na curva. A quarta medição voltou, você tem a parte mais alta, quer dizer, a amplitude um pouco acima. E aí, o que, que acontece? Você vai efetuando as medições e vai anotando os resultados, e você vai fazer um processo comparativo, né? E aí eu estou, inclusive, observando que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As 8 primeiras leituras, da esquerda para a direita, elas ficaram mais próximas da linha de indicação. Quando nós passamos, por exemplo, desse ponto A que está aí, olha, não sei se vocês estão vendo o ponto A, você percebe que nós tivemos uma queda acentuada e essa queda ela extrapolou essa linha rosa inferior aí. Então nós tivemos uma perda, né, digamos assim, uma amplitude abaixo do valor mínimo. Então o que está acontecendo na realidade? Né? Se a gente for analisar o conceito de erro máximo admissível, observe o que está escrito no conceito aí, olha, é o valor extremo de erro de medição com respeito ao valor de referência conhecido. Então, essa faixa de indicação que está aí é como se fosse o meu valor conhecido, é como se fosse o meu VVC. E as leituras que eu vou obtendo, teoricamente, eu vou imaginar que elas poderiam ficar mais próximas da indicação. E quando você percebe que ela vai fugir bastante da faixa de indicação, você já tem o quê? Você já tem um valor basicamente fora da faixa. Então, no processo de medição, quando a gente está executando as medições, é necessário que a gente tem que ter um cuidado, né, para que a gente consiga resultados próximos da faixa de indicação, né? Então, lembrando, né, está escrito aí, olha, observação, olha, o valor admitido por especificações ou regulamentos para uma dada medição, né? Instrumento de medição ou sistema de medição. Então, gravem, por favor. Eu sempre preciso levar em consideração a minha indicação e, na medida que eu vou efetuando as minhas leituras e observando, né, uma e outra e fazendo a comparação com o valor da indicação, eu preciso saber exatamente como que está se comportando os resultados que eu estou obtendo. Porque se fugir bastante do valor e se extrapolar a faixa máxima e mínima, aí eu vou ter um problema no meu sistema de medição. Então, eu preciso observar o que eu tenho que fazer para fazer as correções necessárias. Ou eu vou ter que mexer no instrumento, ou eu vou ter que verificar se o problema é com relação ao operador, se o meu ambiente de medição está com alguma situação adversa que está provocando essa variação fora da faixa, né? Então, o desejável é que os resultados, né, das leituras fiquem próximos da indicação e dentro dessas duas faixas, né, aí nessas duas linhas rosas, né? Lembrando que o erro máximo admissível da parte superior está indicado aí, olha, quer dizer, nesse caso aí não houve extrapolação de resultado, quer dizer, todos os resultados que eu obtive dentro da faixa de medição não atingiu o valor máximo, ou seja, eu tenho aí uma aceitação, né, dos meus resultados. Da parte de baixo eu tive problema, né, quer dizer, pelo menos um resultado ele extrapolou a faixa mínima aí.
essa linha rosa inferior. Então, gente, quando a gente for fazer a parte prática do curso, a gente vai fazer lá uma aula prática depois. Não sei se a escola já informou para vocês. Nós teremos alguns encontros presenciais na escola. E eu vou preparar umas atividades práticas com instrumento lá do laboratório. E aí, esse conceito que eu estou tratando com vocês aqui hoje, ele vai ter que ser aplicado lá nas nossas aulas práticas. Então, nós vamos chegar um momento lá de ter que fazer análise de resultado das medições, tá certo? E esse conceito do erro máximo ele vai ser muito importante para nós lá. Principalmente quando a gente estabelece limites, né? Para máximo e para mínimo. E tenta buscar aí um resultado dentro dessa faixa que está aí. Bom, outro tipo de erro importante que a gente precisa tratar dele é o erro estático. O que é o erro estático? É a diferença entre o valor lido, aquele valor que na indicação, né, ali registrada no instrumento, pelo o instrumento em relação ao valor real. Então, veja bem, o valor real, na realidade, ele é um valor de referência, que é o mesmo VVC lá. E aí, na hora que eu faço a leitura, eu vou obter um resultado ali no instrumento. Como é que eu determino o erro estático? É fazendo o quê? A diferença entre eles. Tem um exemplo aí, olha, de um termômetro. Observa lá, ó, o termômetro, ele registra, no caso, 30 graus. 30 graus Celsius. Esse valor de 30 graus Celsius é o nosso valor lido, que é o valor de indicação no termômetro. Aí, o que vai acontecer? A temperatura real, na realidade, ela é 28. Então, o que você vai fazer? Como é que eu determino o erro estático? Eu vou pegar o valor de 30, que é o valor lido, e subtrair do valor real, e vou obter 2 graus Celsius. Então, essa diferença aí, ela é o nosso erro estático, tá certo? Eu estou fazendo esse cálculo aí para termômetro, mas isso vale para qualquer instrumento, né? Seja para manômetro, né? Para instrumentos assim, amperímetro, multímetro, qualquer tipo de instrumento você consegue calcular um erro estático, bastando fazer essa diferença aí, tá? Então, a variável aí que você está controlando, né? Seja temperatura, pressão, às vezes vazão também, qualquer tipo de situação, né? Comprimento, não, independe da variável de controle. Então, é só você fazer essa diferença que você, então, determina o que a gente chama de erro estático. Lembrando que, no caso de erro estático, o processo ele precisa ser um processo permanente. O que é esse processo permanente? É aquele que não sofre uma variação muito acentuada no decorrer do tempo. Se for, por exemplo, um escoamento de um líquido, né, exemplo, né, você vai fazer o cálculo ali do erro estático de digamos, um medidor de vazão, então você vai analisar o regime de escoamento do líquido ali. Se tiver muita variação ou excesso de turbulência, né, interferindo aí acentuadamente no escoamento do líquido, obviamente vai ficar mais difícil para você determinar esse erro estático. Então, a gente vai pensar sempre num processo mais permanente ali, né? Imagina um aquecimento de um líquido, por exemplo, aí no caso você vai monitorar uma temperatura, mesma coisa, seria um regime ali mais ou menos contínuo, né, de variação mínima, para você calcular esse erro estático, tá certo? Bom, outro tipo de erro muito comum aí, né, que é uma terminologia também muito importante, que é o erro dinâmico. O que é o erro dinâmico? É a diferença entre o valor lido ou transmitido, né, pelo instrumento, tanto faz, pelo instrumento em relação ao valor real da variável, medida ao longo do tempo. Qual que é a diferença, então, do erro estático do erro dinâmico? Porque no erro dinâmico, nós consideramos a variável tempo. Então, nós temos aí o que nós chamamos de atraso de medição. Isso é muito comum acontecer, né, assim, em alguns processos, principalmente processos temporizados, né? E aí a gente observa, né, por exemplo, esse tipo de erro, que é o erro dinâmico,
né, com relação à variação ao longo do tempo. Por isso que ele é chamado de dinâmico, porque existe essa mudança, né, de situação de um momento para outro momento. Aí nós temos um exemplo, para ficar fácil de vocês entenderem, né? Então nós temos assim, olha, eu peguei o mesmo caso do termômetro. Olha, o termômetro indica, nesse momento, 220 graus Celsius. Então veja bem, olha, quando fala nesse momento, é nesse instante. Evidentemente, quando você está fazendo o monitoramento de uma temperatura, nesse caso aí, a gente sabe que às vezes a temperatura vai variar. Então, naquele momento ali, foi 220 graus Celsius, né? Medido ali. Pode ser de um líquido, por exemplo, ou de uma chapa, ou de uma peça, né, que está sob efeito de temperatura. Então, você usou ali o termômetro para efetuar aquela medição e fez aquele registro naquele exato momento, 220 graus Celsius. Porém, passou-se 2 segundos para indicar o valor. O que é isso? É o tempo que demorou para que o aparelho indicasse aquele registro daquela leitura. Se demorou 2 segundos, obviamente, no momento que o aparelho fazer a indicação, você percebe que já não é mais no mesmo instante que você iniciou a medição. Então, esse atraso de 2 segundos é que vai provocar o que a gente chama de erro dinâmico. Então, o erro dinâmico, normalmente, ele é calculado, por isso que eu falei que ele é calculado em função do tempo. Por quê? Entre o momento de você posicionar o termômetro ali para fazer a medição e o momento exato que a medição foi efetuada, então nós temos um lapso temporal, quer dizer, 2 segundos. E aí esses 2 segundos é que vai provocar esse erro aí. Então, para você determinar, né, essa diferença, você vai ter que levar em consideração também o valor real. Então, é o mesmo caso anterior. Você tem um valor real ali, de referência. Digamos que, nesse caso aí, né, levou 2 segundos, você vai obter o valor de 220, só que na hora que você colocou o termômetro lá na peça ou no líquido, de repente era outro valor. Então você vai obter então essa diferença aí e vai achar o resultado. Passou um certo tempo, obviamente o resultado vai mudar. E aí gera o que a gente chama de erro dinâmico. Tá certo? A diferença do erro dinâmico para o erro estático está em relação ao regime. No primeiro caso, o regime é permanente, não há variação. Então, o valor mais, digamos assim, mais real, né? Quer dizer, talvez o erro até menor nesse caso aí. Aqui a gente tem um atraso, né, temporal, então por isso que chama erro dinâmico. O erro de offset, ele é muito parecido também com os erros anteriores que eu falei ainda há pouco. Então, o offset é a diferença entre o VP. O que é o VP? É o valor medido da variável controlada, tá certo? E o SP, que é o valor desejado. Aí já não é mais o valor, digamos assim, real. É o valor que eu desejo obter. O valor desejado, ele é também um valor de referência, só que aí ele é um valor que eu desejo obter, tá certo? Então o que acontece? Eu estou fazendo um controle, eu vou dar um exemplo aqui, eu estou fazendo um controle de um líquido que está sendo aquecido no tanque, por exemplo. E aí, esse líquido, ele não chegou ainda no valor que eu tenho como referência. Digamos que o líquido precisa chegar a 90 graus. Esse 90 graus é o meu valor desejado. Tá certo? E aí, o que é o erro do offset? Se naquele momento eu efetuar uma medição, e aí eu pego esse resultado da medição, né, e comparo ele com o valor desejado, eu vou achar uma diferença. Se o VP for igual ao SP, aí o erro de offset é zero. Então eu não tenho offset, eu não tenho erro de offset. Mas normalmente, se existe uma diferença entre o valor medido daquela variável ali, no caso meu aí de temperatura, né? Estou controlando a temperatura do líquido. Então, se eu tenho uma diferença entre o valor VP, que é o valor
medido, e o valor que eu desejo ter, que é o 90 que eu citei lá como exemplo, aí eu vou ter uma diferença. E aí eu tenho que fazer o cálculo e obter esse resultado aí. Tá certo, gente? Então, para ficar melhor para vocês aí, olha, é isso que eu estou falando, ó. O que é o erro de offset, então? Então, eu tenho uma variável controlada, que no caso aí é a temperatura da água, e aí eu tenho lá uma fonte de calor. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou fornecendo calor para o líquido e, num dado momento, eu vou inserir um termômetro para efetuar a medição da temperatura do líquido. Então, esse valor aí, exemplo, né, de 32 graus, por exemplo, é o valor medido naquele momento ali. Correto? Então, o valor que eu desejo obter é 90. Quer dizer, eu estou ainda aquém do resultado desejado. Como que eu determino o erro de offset? É simplesmente fazendo a diferença entre 90 e 32. Num outro momento, mais adiante, eu posso novamente fazer uma nova tomada de leitura. De repente, o meu líquido, né, ele está com a temperatura superior, quer dizer, acima de 32 graus, por exemplo. Novamente, eu posso fazer o cálculo do meu erro de offset. Então, sempre que existe essa diferença entre essas duas variáveis, entre o VP e o SP, eu consigo, então, determinar o erro de offset. Pessoal, dá um ok para mim aí. Vocês estão entendendo o conceito? Sim ou não, por favor? Só para mim saber se eu posso passar adiante. Entendeu, Roberto? Rayane, Elivelton, Gil. Ok, gente. Vamos lá, então. Agora, eu vou falar para vocês de uma outra terminologia muito importante, que é a esterese. O que é a esterese? Tem um conceito aí, olha. Eu vou pedir para um aluno ler para mim o conceito, para me ajudar aqui, para me explicar. Alguém aí voluntário, por favor, lê o conceito de esterese. Quem se habilita, por favor? Posso falar? Pode. Ok. A esterese é a diferença máxima da indicação do instrumento, levando em consideração a análise do ponto medido na subida crescente e do mesmo ponto medido na descida decrescente. A. Efeito da esterese deve ser o mínimo possível. B. Maior a precisão e repetibilidade, mais alta é a qualidade da produção. C. Esterese elevada. Deve-se melhorar os instrumentos de medição. Pessoal, vocês entenderam aí a definição ou está confuso? Fala para mim, Rayane, você que leu o texto. Você entendeu o que você leu? Eu entendi mais ou menos que é a diferença, né? Entre a indicação do instrumento mais ou menos desse ponto de subida, descida. O que é o crescente e o decrescente? É aí que está a dúvida, não é isso? Porque Sim, a questão da diferença, vocês entenderam. Agora, o que significa esse crescente e decrescente? Olha, todo mundo sabe, né, que o manômetro ele é um instrumento para medição de pressão. Às vezes, né, você vai instalar um manômetro na linha, você tem lá, por exemplo, que seja um gás, ou às vezes um óleo, por exemplo, pode ser um outro tipo de líquido, tanto faz um fluido gasoso ou um fluido líquido. Muitas vezes, né, dentro da indústria aí, vocês vão ver lá na empresa, quando você estiver trabalhando, manômetros instalados em vários pontos ali. O que vai acontecer no caso? No primeiro aí, esse da esquerda, né, se você tem lá, olha, a pressão, nesse momento, a pressão subindo, correto? Ó, tem a pressão subindo. Por isso que eu chamo de crescente. Digamos que está fornecendo pressão para o líquido, né? Ele está sendo energizado, né? Pode ser, por exemplo, uma bomba, né? Imagina um sistema de bombeamento, você tem um líquido sendo recalcado para um reservatório, quer dizer, ele foi succionado no reservatório inferior
e a bomba, né, ele tá bombeando esse líquido para um reservatório superior. Você está fazendo uma transferência de um líquido, de um reservatório para outro. Mas aí eu tenho um manômetro instalado nessa linha de pressão, né, no caso, e aí eu tenho o quê? Um registro, tá certo? Lá, olha, eu tenho ali um registro de 2 bar. Então ele registrou, na realidade, 2 bar de pressão. Bar é uma unidade de pressão, né? E aí chama unidade barométrica, né? A abreviatura bar. Então o que acontece? Ele fez, né, no caso, imagina a pressão, a bomba fornecendo pressão para o líquido, né? Aí no caso, ela está recebendo o quê? Pressão, então eu tenho a pressão subindo. Naquele exato momento foi feito um registro de 2 bar. Porém, nesse momento, essa pressão ela é de 2,05 bar, ou seja, na realidade, houve uma variação entre o valor que o instrumento registrou e o valor que efetivamente era. Uma coisa é o que o instrumento registrou, 2 bar. Outra coisa é o valor real. Então, houve aí uma diferença entre 2 bar e 2,05 bar no processo crescente, ou seja, no momento que a pressão estava subindo. O que vai acontecer? Nesse primeiro manômetro, então, eu tenho, no primeiro momento, repetindo, né, no primeiro momento, o registro foi de 2 bar. Porém, o valor real, ele era de 2,05. Então, se você observar, deu uma diferença aí entre, se eu subtrair 2,05 de 2, eu vou ter uma diferença, correto? Agora, num outro momento, esse mesmo manômetro, num outro momento, quando a pressão estiver caindo, digamos que num outro momento eu tenho uma queda de pressão na mesma rede, na mesma linha. Aí foi feita uma nova medição para esse mesmo manômetro e deu novamente 2 bar. Porém, a pressão real nesse momento é de 2,01. O que está acontecendo na realidade? Eu preciso pegar o valor de 2 bar e subtrair de 2,05, aí eu vou ter um resultado na crescente, no momento que a pressão na linha estava aumentando, e num outro momento, eu tive novamente o resultado de 2 bar, então eu vou ter que pegar novamente o 2 bar e subtrair do outro resultado, que é o 2,01, no momento em que a pressão estava caindo na linha. Então, no primeiro momento, a pressão sobe e eu faço a medição. Então, eu tenho um registro e o valor real, que é 2,05. No segundo momento, quer dizer, temporizou. No segundo momento, eu tenho novamente 2 bar registrado no instrumento e tenho aí o 2,01 bar, que é o valor real. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou pegar esses dois resultados, quer dizer, 2 bar menos 2,05, eu vou achar um resultado. E 2 bar menos 2,01, eu vou achar um resultado. E aí eu vou calcular essa diferença. Então, essa diferença que vai dar entre esses dois resultados vai ser a minha esterese. Então, olha bem a definição que está lá. A esterese é a diferença máxima da indicação do instrumento, levando em consideração a análise do ponto medido na subida. Observe, na subida de pressão, na linha, eu fiz o registro, 2 bar. Subtraí de 2,05, achei o resultado. E do mesmo ponto, quer dizer, no mesmo ponto que o instrumento estava posicionado, quer dizer, eu estou considerando apenas um manômetro, né? E do mesmo ponto medido da descida, ou seja, o que é descida? No momento que a pressão estava caindo. É aquela famosa história, né? Quer dizer, é um sistema com pressão variável. Né? Eu tenho no momento a pressão subindo, no momento a pressão descendo. Quer dizer, a pressão aumenta e a pressão cai. E o mesmo instrumento, o mesmo manômetro, fazendo então registros, né, em momentos diferentes. E eu analisando, né, a diferença entre o valor medido e o valor real naquele momento, naquele ponto, e no mesmo ponto, em outro momento, fazendo de novo o registro de um valor de pressão e analisando o valor real medido ali para aquela condição. Fazendo as duas diferenças e depois embaixo, né, eu subtraio e vou calcular então a minha esterese. Entenderam, gente, isso aí?
pensa apenas no instrumento, né? Instalei o manômetro na linha, tá certo? Fiz o primeiro registro, deu 2 bar, mas o valor real era 2,05. A pressão estava subindo nesse momento. Logo em seguida, num outro momento, a pressão começou a cair. E no momento da queda de pressão, eu fiz de novo uma nova leitura, registrou 2 bar. Porém, o valor real naquele momento era 2,01. Então, veja que eu tenho diferenças entre a primeira leitura e tem diferença na segunda leitura. Eu vou fazer 2 cálculos. 2 menos 2,05 e o segundo cálculo, 2 menos 2,01. Esses dois resultados que eu vou obter, eu faço a diferença deles novamente e calculo a esterese. Eu acho que deu para entender agora, não deu? Vamos lá. Ninguém falou nada, então subentende que entenderam. Agora vamos dar um exemplo da aplicação do cálculo da esterese para determinar o erro. Porque uma coisa, gente, é calcular a esterese. Tá aí, olha. A pressão crescente, que é o PRS, menos pressão, né, na decrescente. Quer dizer, subida e descida. Aí acha a esterese. Agora vamos aplicar o conceito de esterese para a determinação do erro. Exemplo. Num instrumento com range de menos 50 graus, quer dizer, 50 graus Celsius negativo, até 100 graus Celsius positivo. Qual que é o range aí, gente? Olha lá a faixa. O range é a faixa, né? Ó, ele varia de 50 graus negativo até 100 graus positivo. Ô, Roberto, fala para mim o range aí desse instrumento. Vamos ver se você está lembrando da aula passada. Como é que é, Edilson? Estou perguntando para você o seguinte. Num instrumento, olha lá na tela, ó, num instrumento com range de menos 50 graus Celsius a 100 graus Celsius. Certo. Estou te perguntando o que é o range. Ó, o range está escrito aí, ó, no cantinho direito aí, ó. Variando de 50 graus negativo, certo? Até 100 graus positivo. O que está acontecendo aí? Qual que é o valor do range aí? Você vai fazer o quê? Você vai somar ou vai subtrair os dois valores? Olha a faixa. Começa em 50 graus negativo e vai até 100 graus positivo. Certo. Se você começa em 50 graus negativo, você concorda que eu tenho que passar pelo ponto 0 graus, não tem? Ó? Sim. Então eu tenho 50 graus. Isso. E depois eu vou ter mais 100 graus. 150 graus. Então vai dar 150. Parabéns, é isso mesmo. Então quando você vai determinar o range, na realidade, se você tem uma temperatura negativa, nesse caso aí, né, que está indicando uma temperatura negativa, então o seu instrumento ele vai ter 150. Então você tem que pegar o limite mínimo, tá certo? E o limite máximo e calcular a faixa do instrumento aí. Isso aí é o range. Bom, então dito isso, aí eu estou colocando lá o seguinte, que a esterese para esse instrumento, no caso aí é um termômetro também, né? Ela está em mais ou menos 0,3%. 3 décimos de percentual. Veja bem que a esterese está sendo representada em percentual aí, olha. Como que eu faço, então, para determinar o erro? Então, eu vou ter que fazer o seguinte, olha, lá embaixo tem a fórmula, ó. Erro, quer dizer, erro é igual a esterese vezes o range. Então, se o seu instrumento possui um range de 150, que é o caso aí desse termômetro, e você tem uma esterese de 3 décimos percentuais, o que você tem que fazer na realidade? Você vai multiplicar esse valor de 0,3, tá certo? Primeiro você vai ter que dividir por 100, né? Porque como é percentual, tá fazendo a continha aí, olha. 0,3 por 100, e depois você vai multiplicar pelo range do instrumento. E aí o resultado que você vai obter é um valor em temperatura. No caso aí, ó, é 0,45 graus Celsius, ou seja, 45 centésimos de grau Celsius.
Como a esterese ela é calculada para mais e para menos, então você vai ter uma faixa de variação. Ou seja, o que está querendo dizer para nós aí? Que pode variar, por exemplo, 0,45 graus Celsius para mais e 0,45 graus Celsius para menos. Então, a aplicação prática da determinação da esterese é para ajudar a gente a calcular o erro, né, de um determinado instrumento. Então, se você tem lá na área, por exemplo, um determinado instrumento, pode ser qualquer um deles, e aí você tem o valor da esterese em percentual, esse valor ele vai te ajudar a determinar o erro possível ali no processo de medição. Gente, o que acontece? Isso tudo que eu estou falando para vocês aqui é para mostrar que não existe medição exata. Então, o simples fato de você levar um instrumento, né, para efetuar uma determinada medição, isso aí já vai acarretar, né, ou vai gerar a ocorrência de erro no processo. Né? O erro ele não consegue ser eliminado 100%. Obviamente que se você reduz a esterese, né, a faixa de esterese, você vai melhorar o quê? O seu resultado. Né? Quem dera, né, se nós tivéssemos instrumentos com esterese zero, por exemplo. Mas isso não vai acontecer. É muito difícil. Imagina um processo de medição que você faz várias medições o tempo todo. Esse caso que eu citei aí, por exemplo, do aquecimento da água, né? O outro caso anterior, o que eu falei também a respeito da pressão variando dentro da tubulação, como é que você controla isso? Na realidade, você tem que trabalhar sempre monitorando os resultados e observando, né, o tempo todo se o resultado não está fugindo do valor admissível, aquele valor que eu expliquei para vocês lá atrás. Nós temos sempre o valor de referência, né? Temos os valores medidos, que é o resultado das leituras que o instrumento vai registrando para nós, e ao mesmo tempo, eu sabendo da minha referência principal, eu vou saber se essas leituras que eu estou obtendo, se realmente elas estão fugindo muito do valor que eu preciso ter. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Vocês que vão trabalhar aí na área de metalurgia, por exemplo, muitos processos industriais, o tempo todo eles são monitorados. Né? Pode ser em qualquer área da empresa, alto forno, cearia, laminação, inúmeros processos industriais e existe aí uma necessidade muito grande de você fazer o controle lá. E tem uma variedade muito grande de instrumentos também. A gente não pode pensar simplesmente em instrumentos manuais de medição. Ah, um paquímetro, uma régua, um relógio comparador, esse tudo bem, né? São instrumentos aí voltados mais para a parte de metalurgia mecânica, mas nós temos que entender também que a parte de instrumentação ela é muito variada. Então, nós temos aí N tipos de instrumentos instalados aí em vários setores da empresa, em locais diferentes, dentro da área, por exemplo, nas tubulações, né, e posicionada próximo aos equipamentos. Nós temos também dentro da sala de controle, né, a parte aí, né, nos painéis. Então, existe, né, uma infinidade de instrumentos, conforme eu disse, e nós temos que entender essas terminologias até para ajudar a gente a interpretar os resultados. Né? Uma das funções principais do técnico dentro da empresa é justamente ter essa capacidade interpretativa, esse conhecimento mais apurado de todas as variáveis ali do processo. Né? Imagina só, você está ali na cearia, por exemplo, no momento ali que ocorre o sopro, né? Você está ali adicionando ali, fazendo um acerto da composição do aço ali. Imagina quantos processos estão acontecendo ao mesmo tempo, processos físicos e químicos, né? E quantos instrumentos estão sendo ali levados em conta? São N resultados ali ao mesmo tempo. Evidentemente que muitos instrumentos eles são de certa forma, né, assim, informatizados. Né? Nós temos aí instrumentos eletroeletrônicos, né? Mas na realidade o que importa para nós é o seguinte: a gente precisa ter esse conhecimento, né, digamos, sobre esses instrumentos, independente se eles estão ou não operando, né, de forma autônoma, né? Existem também alguns softwares, né, que funcionam aí. Os sistemas
operadas, né, remotamente. Mesmo assim, a gente precisa ter a compreensão desses processos que estão acontecendo, principalmente em termos de resultado de medição, que é o nosso foco aqui, né, voltado mais à parte de metrologia, né? Então, os valores, os resultados são muito importantes. Você conhecer o instrumento, saber o que está acontecendo, saber o momento exato de você fazer uma interferência. De repente, você tem que trocar um instrumento, ou mudar ali, ou parar o processo de medição. Às vezes está tendo uma interferência acima do normal. Então, são situações que o tempo todo elas estão ocorrendo ali. Então, essas terminologias, elas vão nos ajudar também a compreender, de certa forma, né, de uma maneira melhor, o que está ocorrendo ali dentro do processo. Certo? Bom, agora vamos falar a respeito do fundo de escala. O termo fundo de escala é a mesma coisa de calibre. É um outro termo, né? Quer dizer, é um termo sinônimo, né? Quer dizer, então, eu vou falar de fundo de escala para ficar mais fácil de vocês entenderem. O que é isso? É o máximo valor determinado que determinado instrumento é capaz de medir, sem correr risco de danos. Que danos são esses? O danos aí é no sentido de gerar um resultado de medição fora, né, da conformidade, ou fora daquele padrão ali admissível. Então, quando você vai, por exemplo, até mesmo, né, determinar qual tipo de instrumento que você vai utilizar para efetuar uma medição, você precisa conhecer as escalas do instrumento. Todo instrumento ele tem uma escala, ele tem uma graduação, seja ele analógico ou digital, não importa. Nesse caso nosso aí, eu estou citando aí um voltímetro, né? Então, nós temos aí um voltímetro analógico que ele é utilizado para medição de tensão, não é isso? Um voltímetro. Instrumento muito usado aí, né? Um instrumento, né, na área de elétrica, né? O pessoal instrumentista aí na área de eletricidade utiliza muito o voltímetro. Então, nesse caso aí, esse voltímetro, ele tem a escala, né, de variação, tá vendo? Olha lá, um voltímetro que possui um erro de 5% de fundo de escala. O que é isso? Esse instrumento, você vai falar assim, mas ele tem um erro de 5% de fundo de escala, isso não é defeito. Não, não é defeito. O instrumento é assim. Quer dizer, ele se apresenta dessa forma. Então, o fabricante, ele já informa para você, ele já te dá a especificação do instrumento, vem lá no catálogo, né? E ele já indica no catálogo, olha, esse instrumento, esse voltímetro, ele tem 5% de fundo de escala. E ele está sendo utilizado para efetuar uma medição, uma determinada medição. Então, olha o exemplo que eu estou dando para vocês aí, olha. Um voltímetro que possui um erro de 5% de fundo de escala está sendo utilizado na escala de 1000 volts. Quer dizer, ele foi lá e regulou ele na escala de 1000. Quer dizer, ele tem várias escalas. Ele regulou ele na escala de 1000 volts para medir uma tensão de 220 volts. Então, ele está medindo lá, né, 220 volts, aí ele registrou 220 volts, porém ele possui, né, um erro de 5% no fundo de escala. Então, o que esse erro de 5% vai representar no resultado da minha leitura? Então, aí eu vou fazer a pergunta para a turma, olha, qual é o erro de medida? Você vai ter que pegar os 5% do fundo de escala, esse 5%, que já é próprio do instrumento, e calcular ele, no caso, para 1000 volts, porque você usou ele na escala de 1000 volts. Se você faz o cálculo de 5% para 1000, você vai obter uma variação em torno de mais ou menos 50 volts. Ou seja, mais ou menos 50 volts representa 5% de 1000. Logo, a medida será o quê? Você vai pegar o 220 que você obteve, que é o valor registrado, e vai associar esse valor, né, ao valor de 50. Então, quanto é que representa esse 50 em cima do valor de 220?
Então, esse 50, ele representa 23%. Correto, gente? Vocês entenderam o que eu fiz? Alguma dúvida? Quer que eu explique de novo? Dá um ok para mim aí. Eu explico de novo, se for o caso. Ó, repetindo. Eu vou utilizar um voltímetro para efetuar uma medição de uma tensão de 220. Quer dizer, imagina aí na sua casa, por exemplo. Tem aí uma rede elétrica aí, 220. Aí eu vou lá, busco o meu voltímetro e vou efetuar a medição, né, da tensão da rede. Só que a escala do meu instrumento, eu posicionei o meu voltímetro para uma escala de 1000 volts. É claro, né? Tem que ser, a escala do instrumento tem que ser superior a 220, para mim conseguir efetuar a medição, correto? Mas aí eu sei que o meu instrumento ele tem um erro de fundo de escala de 5%. Aí eu preciso descobrir quanto que representa 5% de 1000 volts. Então, 5% de 1000 volts equivale o quê? A 50 volts. Então, esse 5%, que é mais ou menos 50 volts, está para 1000 volts. Então, veja bem, se eu vou efetuar uma medição em cima de 220 e o meu instrumento ele possui um erro de 5%, obviamente esse 5% vai influenciar no meu resultado de medição. E é por isso que eu vou ter, então, 23% aí de possibilidade de erro em cima da minha medição de 220. Então, eu preciso descobrir quanto que esse percentual, né, de 50 volts representa em cima dos 220. É como se fosse um processo comparativo, né? 5% está para 1000, que tem como resultado mais ou menos 50. Quantos por cento, mais ou menos 50, representa em cima de 220? É como se fosse uma regra de 3. Aí eu vou determinar o 23% aí. Então, o meu resultado, presta atenção, quando eu for efetuar a medição do 220, eu já sei que existe a possibilidade de eu ter 23%, né, de erro aí no meu resultado final, a partir aí, quando eu for efetuar a medição do 220. Então, é muito importante vocês saberem, né, a questão do fundo de escala do instrumento. Né? Lembrando, né, gente, que muitas vezes o fundo de escala, né, às vezes o instrumento, você está efetuando a medição ali naquele momento, e o instrumento, inclusive, ele carrega, né, esse erro junto com ele. Quer dizer, o instrumento ele possui um erro interno, o próprio mecanismo do instrumento. Ele pode ser digital também. O fato de ele ser digital ou analógico não impede que o erro aconteça em relação ao fundo de escala dele. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, de um multímetro. Olha que interessante, ó. Você vai operar um instrumento desse tipo, ele tem várias escalas. Vou parar nesse multímetro aqui e depois eu volto nele e aí a gente encerra na próxima aula, tá bom? Ok. Vai lá então. Foi bom você ter avisado. Desculpa aí, eu perdi um pouco o tempo aqui. Eu achei que vocês não tinham aula hoje, não. Tem mais uma aula ainda, né? Tem de laboratório. Ah, é? Então tá bom. Então fica assim. Até um abraço para vocês. Bom final de semana. Eu vou gravar essa aula, né? Tá sendo gravada, depois eu publico lá. Tá bom, gente? Um abraço aí. Nós vamos terminar na semana que vem. Ok, boa noite, viu? Boa noite para vocês. Falou, Edilson. Até mais. Até mais.